Hoje uma análise completa de Midnight Cowboys, né? Perdidos na Noite. Já me pediram algumas vezes desse filme aqui no canal e hoje eu trago essa análise completa com spoiler, tá? Então eu vou falar tanto do final do filme, vou falar do que eu gosto, do que eu não gosto. Se você se preocupa com esse tipo de coisa e não viu o filme, já fica o aviso. E antes de qualquer coisa, eu queria fazer um pedido, né? Avisar vocês que agora eu tenho um Apoia-se do canal. Essa plataforma que você pode patrocinar o meu trabalho aqui, né? Vocês sabem, eu nunca fiz publicidade, eu nem monetizava os vídeos, mas não tem jeito, a gente tem que sobreviver. E essa é uma fórmula que eu tô achando aqui, vamos ver se vai dar certo. E se possível, se vocês conseguirem me ajudar com isso, 5 conto, gente. É 5 conto e a gente vai ter um grupo no WhatsApp. E a gente também vai fazer algumas lives, assim, só com a gente, sem gravação, sabe? Vamos estar sempre falando de cinema por ali. Então, se vocês conseguirem, né, me ajuda lá. Tá na descrição o link aí, tá? Então vamos lá falar desse filme de 1969, Os Perdidos na Noite, que também é o nome do primeiro programa do Faustão, né? Filme dirigido pelo inglês John Schlesinger. Schlesinger, que não é um diretor que eu gosto muito, ele tem alguns filmes, ele tem o Maratona da Morte, que eu não gosto. Também tem um tal de Yanks, que é um pouquinho melhor, mas não é nada impressionante também não. E esse Schlesinger, ele era casado com um fotógrafo chamado Michael. Ele ficou 30 anos casado com esse homem e é interessante porque tem um documentário sobre essa história muito interessante. É um doc especificamente sobre a vida dos dois. Mas em geral, o seu trabalho, as suas obras, eu não sou muito fã. Mas esse filme talvez seja o mais reconhecido dele, né? O filme chegou a ganhar o Oscar em 1970, ele também ganhou o Oscar de melhor diretor, melhor filme, e eu não concordo muito com essa premiação. Para mim esse era o ano do Butch Cassidy, e é engraçado porque a única categoria que ele perdeu, que eu concordo, que eu acho que deveria ganhar, ele não ganhou, né, que é o de melhor ator por Dustin Hoffman. Esse ano foi curioso, porque teve Easy Rider, teve Meu Ódio Será a Sua Sentença, e todos esses filmes, incluindo o que eu vou falar aqui hoje, ele sofre do mesmo problema na edição. A edição desses filmes eu não gosto. A gente vai falar disso daqui a pouco, vamos lá. Vamos por partes, tá? Esse filme ele abre com sons de cavalo, índios, tiros, a típica sonoplastia de um faroeste. Só que aos poucos não é nada, é só uma tela de cinema branca. Aqueles drive-in, sabe? E tem um menino ali brincando com um cavalo. E a mensagem aqui para mim é muito clara. O faroeste, ou essa mística do country, né, do western, ela já não existe mais aqui. É declarado, é como se, olha, isso só existe no cinema e até mesmo o cavalo é de brinquedo. E é interessante esse playground ali na frente, você pode pensar que é meio aleatório, mas não é tanto, porque antigamente tinham aquela área kids na frente dos carros, né, para se caso o pai quiser despachar o filho dele para poder fazer outro, então era o momento que ele ficava no carro e o filho dele ficava no cercado lá na frente da tela. Mas enfim, e aqui na primeira cena do filme, né, a primeira sequência, a gente é apresentado pro Joe, né, que é o protagonista. E essa primeira cena do protagonista é ele tomando banho, esse sabonete que cai no chão, e essa simbologia do sabonete que cai no chão é uma simbologia até clichê hoje em dia, né? Que eu acho que foi muito intencional aqui, tá? A gente fala disso daqui a pouco. Um número considerável dos faroestes clássicos tem teor homoerótico forte. Muitas vezes, nem eles sabem disso, é inconsciente e involuntário, mas está lá. Porque no final das contas é o tema central do filme. Mas aqui a gente tem um protagonista que é muito preocupado com a aparência, ele é meio narcisista, talvez. O protagonista é interpretado pelo Jon Voight, o pai da Angelina Jolie. A abertura é marcante porque a trilha sonora é muito memorável, seu visual então é inesquecível. É aquele tipo de personagem que você não esquece. Ele está indo para uma cidade grande, abandonando o interior. Pretende ganhar a vida por lá e ele é brega, né? Ele acha que ele está lindo, mas ele anda como um cowboy fora da moda. Os trejeitos, o sotaque forçado, o chiclete, então. Ele tenta ser descolado de todas as formas. Ele é uma mistura da juventude sessentista com alguém apegado no século passado. Ele está indo para Nova York, ele se despede das pessoas que ele conhece. No ônibus, a câmera instável, é suja, demonstra um cenário um tanto opressivo, né? Mas ele é muito preocupado com a sua aparência. E aqui começa onde me incomoda profundamente a montagem desse filme. A inserção de flashback, tá? Ela é tão instantânea e distoante que me faz pensar que talvez, eles decidiram colocar essas cenas pós-gravação. Ou seja, elas não estavam no roteiro, foi feito na edição. Porque o flashback é triste, é perturbador,
Mas o protagonista, ele nem minimamente parece que está pensando naquilo. Ele não parece que está lembrando do que o flashback nos induz a imaginar. De duas uma, ou não estava no roteiro mesmo, ou ele está atuando muito mal aqui. Mas aqui o problema é que a cena ela é longa, é uma sequência da viagem que fica variando entre ônibus e flashback. E é tão repetitivo que chega a ser previsível. É meio experimental demais, eu não gosto dessa pegada, tá? Mas é como eu disse, tudo que tem a ver com a montagem eu vou reclamar aqui hoje. A viagem é longa, mas finalmente Nova York. Ele carrega um pôster do HUD, né, o filme do Paul Newman. E é interessante porque esse filme, o HUD, é tudo que o protagonista queria ser, né? O HUD, o personagem do Paul Newman, ele é uma mistura de James Dean com John Wayne. Ele é aquele jovem rebelde, um vaqueiro destemido, um jovem, né? Então ele gosta desse tipo de personagem, ele carrega esse pôster, interessante. E falando de John Wayne, né, novamente, olha como o filme frisa a ideia de que um dos temas do filme é a ideia de que o faroeste foi abandonado. Olha como o cinema, né, da cidade, o nome do John Wayne está destruído, está abandonado. Isso é interessante, né? E eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre esse momento do cinema, né? Eu fiz um vídeo falando de Toy Story, inclusive, que é um momento onde o faroeste vai perdendo um lugar para a ficção científica. É como se as pessoas tivessem parado de se interessar pela idealização do vaqueiro e começassem a se interessar mais pelo herói do espaço. E a prova tá aí, né? Todos os maiores filmes de ficção científica, livro, tudo é 50 para frente. E existe um gráfico interessante que mostra realmente os estúdios tiveram que desmontar cenários e cenários. Teve muito ator de faroeste que foi perdeu o emprego porque não tinha mais trabalho. No Era Uma Vez em Hollywood aparece algumas coisinhas sobre isso. É bem interessante essa fase do cinema. E agora, assim, a cidade grande, ela não é exatamente o que ele imaginava. Não é aquele glamour. Tem um homem no chão e ninguém tá nem aí. Tá? A letra da música que tá tocando fala que todos falam comigo, eu sou popular, mas a realidade destoa. É como se ele imaginasse que teria sido assim. Ele ia chegar na grande cidade e todo mundo ia reparar sua presença. E sua intenção aqui é muito clara, tá? Ele pretendia ir para a cidade grande para se prostituir. Ele queria ganhar dinheiro com as mulheres ricas, porque elas com certeza adorariam a aparência dele. Mas olha que ingênuo ele é, né? Porque ele tenta ficar se oferecendo para as pessoas, como se estivesse vendendo bala, tá? Ele é totalmente deslocado desse mundo moderno. Mas finalmente um partido, uma moça que convida ele para ir para o apartamento, primeira cliente. A montagem, de novo, ela tende a fazer experimentação. Aqui o canal da televisão vai mudando conforme o ato vai ficando mais caloroso. Eu acho bem brega, gente, falando sério. O ápice do ato é um foguete voando, um champanhe estourando, eu acho isso tão brega. É filme de comédia, é galhofa. Como eu disse, eu tenho uma implicância tremenda com essa montagem aí. Mas enfim, na hora dele ir embora, ele quer receber, mas a moça se ofende. Teve um mal entendido aqui, não era eu não tô pagando. A mulher chega a brigar, fala, olha, eu sou uma mulher muito bem resolvida, eu tenho 28 anos de idade, não preciso dessas coisas, tal. E aqui eu tenho um detalhe, gente, 28 anos de idade, que roteiro estranho, né? Ou a moça tá mentindo, ou esse diálogo era para uma personagem mais nova, colocaram uma mulher de 50 anos aí disfarçando que tem 28. Essas pequenas coisas no filme, elas me tiram, sabe? Enquanto era pra mim estar preocupado com essa cena, eu pensei, 28 anos? Como assim? E eu cheguei a lembrar, falei, ó, terminando o filme eu vou olhar a data de nascimento dessa mulher aí. E realmente, a mulher nasceu na década de 20, não tinha nada a ver. Mas de volta pro filme, tá? No final das contas, ele que dá dinheiro pra ela. Olha que gigolô mais fracassado, tá? Mas agora, o ponto alto do filme. Enrico, um novo personagem. E Enrico, ele é um mala, ele é um manco pobre, um malandro que vive aplicando golpes por aí. E ele chama a atenção do protagonista porque a sua vivência no centro urbano faz ele ser como se fosse um mentor. Ele conhece os truques da cidade, ele sabe como fazer uma mulher se interessar por ele. Inclusive uma mulher aí aparece, né, se interessada por Joe, e Enrico ele já adianta, olha, isso aí é homem. E as palavras do Enrico, cuidado, pois aqui tá cheio de travesti. É o esgoto da sociedade, ele é meio ofensivo até, ele é meio preconceituoso, sabe? Como eu disse, ele é um mala completo. Ele sempre utiliza esses pronomes aí para ofender alguém. Mas eles se aproximam, né? Na próxima cena eles estão cada vez mais amigos. E aqui a gente tem a famosa cena que... Existe até um mito por trás dessa cena, porque o Dustin Hoffman ali estava em cena e quase foi atropelado, ele continuou no personagem. Dizem que esse quase atropelamento foi
improviso, porque um cara entrou no set de filmagem sem saber que tinha uma gravação rolando. Mas na realidade, nos extras do DVD, né, comentam que essa cena estava no roteiro. A única coisa é que o carro aproximou demais, mais do que deveria, mas não tem nada de completamente improvisado aqui, sabe? Avançando um pouco no filme, tá? Em geral, tem vários momentos que se enquadram naquela ideia do psicodélico, momentos em que ele está andando desorientado, as próprias cenas do flashback, e tem até uma cena de uma festa onde ele usa droga e o filme dedica quase 10 minutos para tentar materializar o efeito da droga na cabeça de alguém. Fica realmente psicodélico, mas novamente, olha, para mim não funciona, ficou batido. Esse é aquele momento do cinema onde tinha toda essa coisa do filme, do pessoal se drogar e ir pro cinema. Era a fase que estava todo mundo descobrindo as drogas, né? Você sabe como é que é a década de 60. E esse filme tenta fazer um pouco isso e hoje não funciona mais não. Envelheceu mal, digamos, tá? Inclusive a fotografia é outro ponto que para mim também envelheceu mal. Principalmente no que diz respeito aos movimentos de câmera e lente. E o que acontece aqui na trama é que Joel, ele simplesmente não consegue manter sua vida da forma que ele pensou. Ele vai ficando cada vez mais pobre, miserável e vai morar com Enrico. E agora a prostituição vai para outro lado, ele não consegue as mulheres ricas que tanto desejava. Agora ele tende a aceitar qualquer tipo de cliente. E essa aí foi a razão do filme ter recebido a restrição máxima de idade. A justificativa do governo na época literalmente foi referência homossexual e possibilidade de influenciar jovens. Impressionante como as coisas eram, né? Impressionante. E lembra, inclusive, de eu falar que o faroeste perdeu espaço para ficção científica? Repara o que está passando no cinema quando eles estão aí, né? Agora, olha, frisa esse momento, tá? Repara bem. O que a montagem faz quando o cara se abaixa e faz o serviço? Ou melhor, quando o serviço dele acaba. Isso aí não é de revirar os olhos. É péssimo. Nossa, que coisa horrorosa. É brega, é de mau gosto, eu não sei. Mas tudo que tem a ver com o personagem do Dustin Hoffman, né, essa dupla, é maravilhoso. É o ponto alto do filme, tá? Eles andando na rua sem conversando qualquer coisa, é legal. Eles em casa, jantando, é legal. Assim, aqui realmente o filme brilha. O design de produção, então, é impecável, o apartamento fala muito do personagem, porque ao mesmo tempo que é sujo, ele tem um sonho para ir para a Flórida ali, tá vendo? Tem tipo uma meta de vida, né? O seu figurino também é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é pobre, velho, ele tenta se vestir bem, tenta se aparentar bem, né? Com o cabelo, tudo. E vale comentar também uma coisa que tem a ver com construção de personagem do Dustin Hoffman. Ele literalmente colocou pedra no sapato. Eu acho que todo mundo sabe dessa história, mas ele enchia o sapato de pedra para poder mancar de uma forma mais realista. E bom, como eu disse, os momentos em que a dupla está andando pela cidade é os melhores momentos do filme, né? A naturalidade, tem um momento que eles vão aplicar golpes pela cidade e é muito interessante, é muito criativo. E eu tô muito para dizer que essa dupla é uma das mais marcantes do cinema, tá? Os diálogos entre eles é hostil um com o outro, eles estão sempre brigando. São dois polos diferentes, porque um é inocente e o outro é um mala completo. Mas, novamente, essas cenas de delírio destoam demais. Eles ficam pensando como será a vida no futuro, né, e uma espécie de musical surge. É a materialização da utopia deles. Eu entendo a intenção, tá? Mas, para mim, esse filme ele pediu uma direção mais sóbria, sabe? Eu não queria essa coisa de clipe do Beatles aí, mas esses momentos me tiram do filme legal, tá? Mas em geral, o rumo que o filme adota a partir do meio é essa, tá? Eles tentando ganhar vida. O Joe ele tá procurando mulheres que se interessam por ele, mas apenas encontra homens. Ele tem que abrir mão de todo o preconceito dele para, enfim. E o Enrico ele vai ficando cada vez mais doente. E é muito convincente todas essas partes da doença. Os trejeitos dele mudam muito, sabe? É muito interessante mesmo. E assim o filme ele vai caminhando para os finalmente, tá? Onde o Enrico ele pede para Joe levar ele para a Flórida, meio que conquistar o sonho dele, né? Eles vão viver bem por lá, mas a doença está muito forte. E no ônibus, tá? É precário, muito sujo e sem nenhuma honra, o Enrico ele não consegue se movimentar direito e se urina nas calças. O Joe ele fica tentando ajudar um amigo, tá? Ele até compra roupas novas, ele dispensa aquele visual do cowboy dele. Compra remédios, mas agora já é tarde demais. O amigo tá morto.
esse final é muito estranho, porque o Joe ele continua a viagem do lado do amigo morto, porque ele pretende levar o amigo para a Flórida. E pelos coqueiros no reflexo da janela a gente vê que sim, eles chegaram, mas não como gostaria. É um final deprimente, é triste, é pessimista. E aqui a gente tem um clássico que sobreviveu ao tempo, tem muita coisa que envelheceu, que eu não gosto, a parte psicodélica do filme eu acho péssima. Mas o filme ele trata de muita subtrama interessante de verdade. Ele fala sobre trauma, ele fala sobre homossexualidade, ele fala dos preconceitos, os abusos que ele sofreu, a pobreza absoluta, né? O filme ele consegue explorar essa subtrama de forma até convincente. E muito pela interpretação dos dois, tá? Que para mim é impressionante, o filme consegue ser marcante, mesmo com tanto defeito. Eu acho que o carisma dos personagens que carrega o filme aqui. Não é à toa, tá? Esse filme é lembrado até hoje, ele é considerado por muitos como um dos melhores filmes de todos os tempos. A frase do I'm walking here, né, da cena que ele quase é atropelado, entrou numa lista das melhores frases do cinema americano. Mas em geral essa obra é um tanto reconhecida hoje em dia ainda e merecidamente. Mas vocês entenderam, eu não sou um fã absoluto desse filme. Ele não se compara com os outros clássicos do mesmo ano para mim. Mas em geral é isso, a minha visão sobre o filme é essa. Isso eu não considero uma crítica, tá? É muito mais uma análise, uma resenha. Mas se gostou do canal, deixa um comentário e se inscreve. Dá uma olhada no Apoia-se lá, se for possível. Mas então é isso, espero que tenha gostado aí. Até o próximo e tchau!